nosso jornal escolar? Ah, essa aí é boa, pergunta ótima. Ó, vocês vão fazer um jornal da escola, correto? Então você tem que pensar o seguinte, como é que vai ser esse jornal? Vai ser impresso como tribuna? Já definiu como é que vai ser, quantas páginas vai ser, como é que vai ser o formato? Só para mostrar um negócio para vocês, pega o tribuninha aí, Anderson. Ó, esse formato do Tribuna Livre chama tabloide, é um formato de jornal. O standard, que é aquele que a gente costuma, eu esqueci de trazer, foi um erro meu, mas eu terminei porque não lembrando de pegar um jornal. Para mostrar a diferença, o standard é aquele grande, que a gente pega Estado de Minas, aquele tamanhão, que às vezes até eu acho mais ruim de ler, né? Ele chama standard. Esse nosso é tabloide. Esse formato do Tribuninha, que eu acho que é um bom formato para jornal de escola, é o chamado A7, ou o antigo ofício, né? Como se fosse uma folha de ofício. Só que ele, na verdade, quando você vai nesse lugar de xerocar, você vai pedir, é como se fosse um papel A3. Ele é feito assim, ele na verdade é um papel assim, ó. Então um papel assim, ele roda assim, e depois você dobra no meio. Pronto. Roda de um lado e roda do outro. O Tribuninha tem 4 páginas, né? Então esse é um bom formato para jornal de escola. Mais fácil da criança folhear, mais fácil das pessoas distribuírem. Então esse é um jornal, por exemplo, se vocês vão definir primeiro qual o tamanho do jornal. Esse tamanho, quantas páginas vão ter. Porque é a partir daí que a gente pode planejar quantas notícias vão entrar. Porque se você tem um jornal, por exemplo, de 4 páginas, você tem que ter um limite de notícias. Né? Por quê? Senão não vai caber na hora de montar. Então, vamos imaginar que seja um jornal de 4 páginas. Vocês vão definir o que vai entrar. Aqui vai entrar o nome do colégio, o nome do jornal, né? Vocês vão dar o nome do jornal, vão fazer uma arte para isso. E a partir daqui vocês vão definir. Então, lembra que eu falei da pauta? Número 1, o que é a pauta que vocês vão ter que definir? Quais são as matérias que vão entrar na edição? Então, um exemplo, nós vamos fazer uma matéria sobre a história da escola. Um exemplo. Aí você fala assim, sobre a história da escola, eu não sei nada da história da escola. Então, vem para a parte 2. Definiu na pauta que a história da escola vai entrar. Então, o número 2 é o repórter. Pode ser um repórter, pode ser mais de um repórter. Então, vamos supor que vai ter 2 de vocês que vão ficar responsáveis por buscar a história da escola. Aí vocês vão falar assim, o que eu faço? Quem é que sabe a história da escola? A escola tem isso registrado? Quem é alguém que seja mais... Quantos anos tem a escola, mais ou menos? Uns 30 anos. Então, vai ter alguém que vai contar a história da escola. Foi fundada assim, na época foi o prefeito tal que criou, enfim. Quem vai buscar esses dados são os alunos. Aí você vai perguntar depois disso, quem vai escrever a matéria? É o redator. Pode ser que não seja você que buscou os dados, as informações. Pode ser que seja outra pessoa, pode ser que seja um professor, né? Depois disso, você vai definir o tamanho dessa matéria. Porque se você escrever uma matéria, por exemplo, de 5 folhas, vai tomar o jornal inteiro. Vai tomar o jornal inteiro. Então você tem que definir, olha, vai ter que ser uma matéria que depois que for digitar no computador, ela não passe de 30 linhas, por exemplo. Por quê? Isso aqui, pra vocês terem uma ideia, isso aqui é um texto de 30 linhas, ó. Esse texto aqui, ó. No computador é um texto de 30 linhas. Então, se eu escrevo um texto de 60 linhas, por exemplo, digitada, não ia dar para botar essa foto grande. Então vocês vão notando, seria bacana. Não sei. Então assim, será que a gente tem foto antiga da escola? Vamos misturar, pegar fotos antigas da escola, fazer fotos atuais para a gente mostrar a diferença? Então, poderia ser uma página do jornal, a história da escola. Isso seria uma matéria. Outra coisa, nós vamos falar de algum projeto que a escola está desenvolvendo. Vocês lembram de algum projeto que a escola está desenvolvendo? Qual que é o projeto que vocês estão fazendo? Esse aqui Vocês estão fazendo o quê? Podemos ir embora, Roberto. Pode ir embora. Que projeto é Por esse? que nós estamos trabalhando? Então, vocês próprios podem contar esse projeto aqui no próprio jornal, coisa maravilhosa. Porque esses jornais, vocês vão pensar o seguinte, quem vai ler esses jornais? É só o pessoal da escola ou os pais de vocês também, vocês vão entregar um exemplar para eles? Então já pensou, seus pais abrirem um jornal e verem uma matéria sobre o projeto do próprio jornal? Olha que bacana. Vocês vão contar como que vocês fizeram esse projeto aqui, que visitaram a redação do Tribuna Livre, que conversou com a gente. E isso aqui vocês vão noticiar no jornal da escola. Já é outra matéria.
Tá gravando? Você fez a pergunta? Tá vendo como são? E a partir daí eu lhe dei só 2 pistas. Eu lhe dei só 2 pistas. Depois vocês podem lembrar de outras. Às vezes uma matéria de esporte na escola, às vezes alguma outra matéria que vocês vão definir que é interessante. De dança. Tem aí um projeto de dança? Então, tá vendo aí, ó, só a gente conversando aqui rapidinho já saíram 4 possibilidades de matérias. Só aqui, rapidinho, não tem nem 5 minutos. Pode criar uma coluna.